Eu sou a usina hidrelétrica de Itaipu. Sou fruto da união de dois povos. E esse encontro poderoso gerou tanta energia que sou capaz de impulsionar boa parte do Brasil e quase todo o Paraguai. Eu ilumino, transformo, integro desenvolvimento e respeito ao meio ambiente, na proteção das matas ciliares, dos rios e das nascentes, na criação de refúgios biológicos e no cuidado com o futuro. Até hoje, sou a usina que mais produziu energia limpa e renovável no planeta e capturo uma imensa quantidade de CO2 da atmosfera, preservando a mata nativa e a biodiversidade com toda a força que eu puder gerar. Eu sou Itaipu binacional. Sou mais do que energia, sou desenvolvimento sustentável. Boa tarde a todos, a todas. É com grande prazer que agora inicio o painel Fronteiras e Migrações Internacionais, com o senhor Jorge Faraz Canaã, assessor especial da Casa Civil da Presidência da República, coordenador operacional adjunto da Operação Acolhida, e ao meu lado direito, a professora doutora Carolina Spack, professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Tá bom? Cada palestrante terá em torno de 20 minutos. Posteriormente, passamos para o debatedor, professor Gustavo Simões, e passamos, a partir de então, para as perguntas do nosso seleto público presencial e do nosso distinto público online. Tá bom? Senhor Jorge Canaã, Coronel Jorge Canaã, the floor is yours. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço ao convite, ao IDESF, à ICEME, à Universidade Grande Dourados, pela oportunidade de compartilhar um pouco de uma operação que já está com 4 anos e 3 meses de execução. É um desafio de 20 minutos, mas a gente vai conseguir tratar o essencial, atentando para o que está previsto. Nós passamos praticamente a manhã e a parte da tarde tratando de temas dentro do que se propôs o simpósio, falando muito sobre isso aqui, segurança integrada. Lógico, fazendo o link para as fronteiras, e eu vou falar agora disso aqui, ó, ajuda humanitária. Fazendo o link com aspectos de fronteira, principalmente que a Operação Acolhida, ela tem o seu foco, o seu forte na fronteira norte do país com a Venezuela. É uma resposta brasileira ao fluxo migratório venezuelano. Por que isso é importante? Porque é uma operação do governo federal. Não é uma operação de paz das Nações Unidas com a participação do Brasil, por exemplo, como ocorreu no Haiti, Moçambique, Angola. É uma operação do governo federal com apoio de vários outros agências, órgãos, que nós vamos ver. Eu não vou perder tempo, a parte histórica, o porquê do que aconteceu, da crise sem precedentes no país irmão, da Venezuela, que abrangeu aí vários campos, como o econômico, como o político, o socioeconômico, inflações com números recordes, com a falta das necessidades básicas, do remédio, e as pessoas começaram a sair. Por opção? Não, por falta de opção. Por questão de sobrevivência. Pega o que tem. Primeiro vamos tentar ficar até onde der, porque é a nossa pátria. Agora, quando começa a fome a apertar,
Quando o filho olha para o pai e para a mãe, fala que está com fome e não tem de onde buscar, aí é o momento de sair. E foi o que começou a acontecer. Saindo de vários locais, né? São mais de 6 milhões, é um número muito grande, por vários países, e o Brasil é um deles. O Brasil é o quinto, talvez vários motivos, né? Comparando, não se pode comparar com a Colômbia. Pode dizer, por que na Colômbia passam 15 a 20 mil por dia, no Brasil 300 a 500? Para começar, a Colômbia fala espanhol. Venezuela também, nós falamos português. Segundo, região mais populosa, concentrada aqui. Gran Sabana, menos populosa, região de mineração, ainda retém a população. A geografia aqui não permite um fluxo maior. Um ponto de passagem legal, Pacaraima, 7 pontos de passagem legais na Colômbia. Final da década de 80, grande imigração ao contrário, Colômbia com Venezuela, laços estreitos. E outra coisa, eu atravesso a Colômbia aqui, andando ou auxiliado por um corredor migratório, meios, e rapidinho chego no Equador e chego no Peru. Essa distância, quando eu começo a percorrer aqui, eu mal chego na capital de Roraima, Boa Vista. E se eu quiser prosseguir, são mais 800 quilômetros que eu chego em Manaus. Eu tenho um grande obstáculo para poder ultrapassar e me ligar ao resto do Brasil, que é a Amazônia. Então, as pessoas, são fotos para ilustrar, né, saindo por necessidade, andando. E houve, a Operação Acolhida é uma intervenção federal. O Estado e o município de Pacaraima e Boa Vista não foram capazes de fazer frente a esse grande fluxo, pelos meios, pelo que tem, pela situação, pela conjuntura. E o governo foi lá e estabeleceu um decreto federal, que nós vamos ver, e foi estabelecida a Operação Acolhida. Um estado que geograficamente limite com a Venezuela, com a Guiana, uma rodovia principal, 174, as demais não são tão importantes. O Rio Branco é navegação interna, né, interior, não é escoamento de produtos e pessoas. 3 voos diários, caríssimos. 46% demarcação terra indígena. E limite com o estado do Amazonas, como eu falei, um grande obstáculo. Ou seja, acaba retendo. Se fosse aqui no sul, ia começar a passar rapidinho para São Paulo, para o Nordeste, então talvez eu não sei se precisaria de uma operação acolhida de grande porte como essa. Talvez para acolher os ultra vulneráveis, vamos chamar assim. Bem, antes da operação, já tínhamos problemas no Estado, então o fluxo migratório pode ter agravado o que já estava ruim. Ele não é causa de problemas na área de saúde, segurança e educação, principalmente. Aqui apenas alguns dados. Polícia Federal combate desvio de transporte escolar, merenda para a educação. Até hoje tem intervenção federal no complexo penitenciário, de segurança máxima. Parte de saúde, se eu não me engano aqui, ó, em 3 anos e meio de governo, 10 secretários de saúde, complica essa troca, porque troca o secretário, troca o secretário adjunto, troca o outro, e a sustentabilidade, e acaba afetando a ponta da linha, que é o público. Bem, a operação chegou, o fluxo migratório, inicialmente, o fluxo agravou. Depois, vem o que ele deixou no Estado, ou vem deixando, nós vamos falar no final. Como eu disse, o governo foi lá, então, na época, o presidente da República botou o pé lá em Roraima, na fronteira, e viu que realmente estava em estado de calamidade. E aqui existem outras leis, outros marcos,
né, que regulam a operação, etc. Isso tudo está no site da Operação Acolhida. E esse é o principal. Um decreto que reconhece a situação de vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório provocado por crise humanitária na Venezuela. Então, Roraima está sob intervenção federal neste aspecto, devido a esse decreto. Tá ok? E a lei, que antes era uma medida provisória, que dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, tá ok? Só para destacar a parte legal. Vamos fazer assim um histórico rápido, tá ok? E aqui é o nível de governança. Foi estabelecido um Comitê Federal de Assistência Emergencial de ministros. Hoje são 13 ministros, dos quais o ministro-chefe da Casa Civil é o presidente do comitê e eu sou um suplente dele. Tá ok? A minha posição, por exemplo. A Casa Civil também é a Secretaria Executiva. Foram criadas 2 assessorias uma de comunicação e gestão. Na verdade, não foram criadas. São assessorias já existentes na Casa Civil, que também são pessoas que também são nomeadas para fazer parte desse colegiado. Sem remuneração, obviamente, extra. E 3 subcomitês federais, compostos por vários ministérios. Um subcomitê federal de recepção, identificação e triagem, vários ministérios, dos quais quem coordena é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, um subcomitê federal para acolhimento e interiorização, também por vários ministérios, sendo coordenado pelo Ministério da Cidadania, e o subcomitê para ações em saúde, composto por 2 ministérios, Defesa e Saúde, e a Saúde coordena. Um coordenador operacional, indicado pela Casa Civil, que hoje é o general Schwingel, que também acumula a função de comandante da Força-Tarefa Logística Humanitária, uma força-tarefa logística estipulada pelo Ministério da Defesa, que faz parte do comitê. Então, o general, lá em Roraima, ele comanda a força-tarefa e responde ao MD. E também é o coordenador operacional que responde à Casa Civil. Poderiam ser pessoas diferentes, mas hoje continuam sendo a mesma pessoa, porque a conjuntura pede que seja. Iniciou com João Pazuello, eu era o seu coordenador operacional adjunto, depois João Barros, agora já estamos no seu terceiro, que é João Schwingel. Tá ok? E isso aqui que é muito importante, que muito se falou aqui, interagências, que todo esse pessoal é apoiado por outros órgãos federais, estaduais, municipais, organismos internacionais, organismos não governamentais, sociedade civil, agências da ONU, voluntários. Bem, a operação ela é interagência desde o início, desde a sua concepção, né? Não foram os militares que desenharam, não foi a ONU, então sentamos à mesa e começamos, vamos pegar operações anteriores. No exterior, silêncio total. A ONU falou, não dá para vestir, problema México, Venezuela não, Caxemira não, Coreia não, Europa não dá. Então, não tem nenhum modelo que a gente possa usar. Então, vamos ver nossas operações GLO, Garantia a Lei da Ordem, Operação Pipa no Nordeste, pacificação, no Haiti, também não. E tivemos, então, que sentar com criatividade e montar a operação. Sem nenhuma memória, tá ok? Reconhecimentos e os problemas ocorrendo. Fomos lá, reunião com a prefeita na época, reunião aqui, ó. Aqui está MRE, GSI, Cidadania, nível operacional, lá no terreno, ONU, sociedade civil, que já tinha chegado. Aqui o João Silvio Luna era ministro da Defesa da época, aqui o GSI, tá ok? E começou, no papel, a desenhar. E saiu um plano. Logística pesada, nós estamos falando de um estado de Roraima,
né, processos licitatórios, obedecendo os critérios, emergencial só depois que viramos noite, não deu tempo aí sim, e preparar a logística que nós temos. A base de apoio logístico do Exército, que o general Pazuello comandava na época, facilitou, e começaram os preparativos. Comboios terrestres, aéreos, transposição do curso d'água, logicamente. Aqui chegada de sociedade civil. E a operação foi estruturada em 3 eixos: ordenamento da fronteira, acolhimento e interiorização. Bem, falando de segurança integrada, existe uma outra operação concebida pelo Ministério da Defesa, que é a Operação Controle, que é a prevenção e combate a ilícitos transfronteiriços, que dá a proteção para que a gente possa trabalhar. A Força Tarefa Logística Humanitária, com quase 600 homens e mulheres, é totalmente desarmada. Ah, mas é aquele pessoal que está lá, tá, o pessoal da brigada que já existe lá, a Brigada de Selva, do Pelotão Especial de Fronteira, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Força Nacional de Segurança Pública destinada para lá. Esse pessoal faz operação controle, prevenção e combate a ilícitos transfronteiriços. Isso aqui é uma foto da rodoviária, quando nós chegamos. Isso aqui é a foto da rodoviária como está hoje. Isso aqui é a frente da Polícia Federal, da Superintendente da Polícia Federal. Este prédio aqui, lá, né? Aqui é o mastro da bandeira do Brasil, o mastro da bandeira da Polícia Federal, do Estado de Roraima. Hoje está assim. Pode ir lá, pode comprovar. Segunda-feira eu estou chegando lá. Posso até mandar uma foto atualizada. Esse aqui é o Centro Cívico, né? Hoje está assim. Isso aqui era onde o Estado pegou todo mundo, colocou nesse local, chamou de abrigo. Prostituição, criança, esgoto, drogas, facções ali dentro, e nós transformamos no abrigo exemplar. Nós, a Operação Colhida, né? Coordenação, sinergia, efetividade. Por quê? Mais de 120 órgãos atuam na operação. Alguns desde o início, outros colaborativamente. Tudo quanto é lugar do mundo, o filho vai ficando bonito, todo mundo quer ser tio, todo mundo quer ser padrinho. O pai não, o pai é o mesmo. Mas todo mundo vê que é uma repercussão, referência, eu preciso deixar minha marca aqui. Não é uma crítica, pelo contrário, a gente entende isso aí, né? Mas, espera aí, não é muita pretensão o título que está aí no seminário, simpósio, dizer que é a maior operação conjunta, porque tem as 3 forças, ok, interagências que o país já viu. Eu participei das Olimpíadas, lá tinham mais de 200. Olimpíadas, Rio de Janeiro, sabíamos quando começa, sabíamos como termina. A operação em âmbito nacional, não é um problema regional. Roraima é a porta de entrada, por sorte ou azar, e não sabemos quando vai terminar. Como eu disse, vários órgãos, cada uma com suas características próprias, com suas legislações, recursos financeiros, viés político, mas tudo construído em conjunto para dar legitimidade com uma coordenação. E não é fácil o trabalho do coordenador operacional, que todo dia está lidando com o Estado, com o governo, com ONG, com ONU, mas para o bem comum. Tem que fazer com que otimizar. O ordenamento da fronteira. O que é ordenar uma fronteira? Não, realizar ações humanitárias, vacinar, regularizar, dar ali o CPF e a parte de segurança. Então, são os 2. Então, tem o viés da segurança, que cabe aos órgãos de segurança pública,
e a Operação Colhida, que são as ações humanitárias. Recepcionamos, orientamos, identificamos, fazemos controle migratório, controle sanitário, imunização, 13 tipos de vacina disponíveis. Às vezes uma criança ali toma 7 vacinas, e chegava em Boa Vista, perdia o cartão, tomava 7 de novo. A gente tinha que cadastrar. Hoje é tudo no SUS, recebe o cartão. Mas é verdade, isso é absurdo. A menina vai tomar 7 vacinas de novo. É assim mesmo, coronel. Tem que tomar. Hoje é mais fácil, a gente mesmo, se a gente perder, a gente procura, e agora está tudo em dia, tudo regularizado. Atendimento social, UFPA, que cuida do pessoal GLBT, grávidas, soropositivos, doenças crônicas, tem tudo isso tem lá. Atenção médica de emergência, alojamento temporário, garantia de direitos. Não vou entrar muito em detalhe, porque não vai dar tempo do ordenamento, tá? Aqui é cidade de Pacaraima, Santa Helena do Harém, cidade gêmea, que fica a 17 quilômetros. Se tivesse aqui, era fácil, dividir os problemas. Mas se a pessoa tiver que voltar para Santa Helena, aí vai gastar R$6 de táxi, a família tem 5 pessoas. Vocês veem 5, 30, e de volta R$60. É muito dinheiro. R$60 é muito dinheiro. Para quem está sobrevivendo. Tá ok? Montamos as estruturas. Né? Não tem abrigo na fronteira, não tem abrigo na fronteira. Se botar abrigo na fronteira, se doutrina, enche e acabou. Eu, café, almoço e janta, atendimento de saúde, olhando para o lado ver meu país, não quero mais sair daqui. O abrigo de lá é indígena, que é outra questão do indígena venezuelano, e um alojamento temporário, para que a pessoa fique ali, do tempo de terminar a regularização e ir embora por meios próprios, ser interiorizada, terminando a janela de imunização de 14 dias, ou sendo levada para um abrigo Boa Vista. Também não posso entrar em detalhe. Aqui um exemplo, né? O pátio da Receita Federal, que não cedeu, e nós montamos um posto de identificação e triagem que está bem maior. Acolhimento, né? Não são campos de refugiados, são abrigos, capacidade de 1.000, 1.200, 1.500, não é fácil a gestão, tem que cuidar, tem que vigiar, proteção, cuidado com o tráfico de pessoas, que é o terceiro crime mais rentável do mundo. Uma área urbana permite que a pessoa vá, trabalha, volta, mas tem que sair, aquilo é temporário. É difícil manter um abrigo temporário se você não dá a vazão necessária. Vários tipos de acolhimento, temos abrigos, tem um posto de recepção e apoio na rodoviária, tipo um albergue, alojamento de trânsito, núcleo de saúde, abrigos para indígenas, casa-lar. Proteção, alimentação, saúde, segurança, capacitação, atividades socioeducativas 24 horas. Um exemplo, né? Os abrigos, coberto, alinhado, tudo direitinho. Essas casas foram compradas da ONU, na Suécia. O clima não é muito semelhante de Roraima. Aí teve que abrir janela, tá? Hoje já estão melhorando, né? Mas é bom que não pode ter muito conforto, mas também tem que ter dignidade. E tem. Os abrigos, alguém já fora o professor Tassi, alguém já conhece, morou lá, então sabe o que eu estou falando. Tá ok? Rapidamente, vamos, aqui um exemplo, né? Aqui é a sede da Polícia Federal, isso aqui não tinha nada. Aí fomos montando Petrig, Rondon 5, 4, 2, 1, rodoviária, aqui outras instalações que já existem. Vamos lá. Interiorização. O que é interiorização? Até o nome, a gente ficou um dia discutindo o nome. Não, pô, mas é integração, não. Integração é internacionalização. Pô, tá meio estranho isso aí. Interiorização. Interiorização já virou interiorização, que nem existe, mas já virou interiorização. Então, até os dicionários aí nos ajudaram, mas é que a pessoa voluntária seja levada para qualquer outro município do país com a sua devida proteção social. Mas não é fácil. É uma responsabilidade muito grande. Eu estou transportando carga
76 mil foram interiorizados pela Operação Acolhida. São 76 pessoas. Aliás, os números da operação, 99% são pessoas. Você é abrigado, são pessoas. Você que é vacinado, são pessoas. Não é carga, não é material. São seres humanos. Tem que ser voluntário. Tem que ter a proteção social devida. Alguns têm que carregar no colo, outros só basta um empurrãozinho. Meios de transporte, fretamento de aeronave, compra de passagens. Termo de cooperação com a Azul, Latam e Gol, que diariamente nos dão passagens grátis para o venezuelano, ajudando a autorização, e as concessionárias aeroportuárias isentam da taxa de embarque. Prevenção ao tráfico de pessoas, prevenção à exploração do trabalho, recursos financeiros, custa dinheiro, capacitação, que saiam sabendo português, com melhor especialização, para serem melhor absorvidas no mercado de trabalho. Articulação com Estado, município, mas a época de eleição é complicado, o município quer contrapartida, o município sabe que é importante, mas é contra o governo, e articulação. Articulação com a sociedade civil, com as empresas, com as fábricas, com as corporativas, problemas dos indígenas. Tem os idosos, tem o pessoal LGBTQIA+, desertores, perseguidos políticos, tem que tirar logo de lá. Tem gente que a gente tira, leva direto para Brasília, porque Boa Vista está próximo, está a 200 quilômetros, mas está próximo, corre risco. Portadores de necessidades específicas, portadores com deficiências, doenças graves. Tudo isso no conjunto da autorização. Aqui é o centro, uma foto do CCI, todos trabalham. Tem gente que já vai por vaga de emprego sinalizado, fazemos contato com a empresa, ela tem uns bancos de dados, fazem as entrevistas, nós preparamos e entregamos a pessoa lá. Ganha a pessoa, ganha a Boa Vista, que sofre, que desimpacta, ganha a empresa. Todo mundo ganha. Mas nós temos o Ministério do Trabalho, checando a empresa, a idoneidade, para evitar abuso de exploração de trabalho, etc. Institucional é pegar um grupo no abrigo e colocar um outro abrigo em outro estado. Reunificação familiar, ela é natural, ela ocorre, e social, que não precisa ter vínculo familiar. Um exemplo, né? Sai aqui de Boa Vista, vai para Manaus de ônibus, de Manaus pega voo para vários locais, e de lá, ônibus também locado para cidadezinhas. Aqui também. E esse é um dado de 31 até maio, porque junho não fechou, a operação já interiorizou 76.398. O Sul é a região que mais recebeu. Oportunidade de trabalho, trabalho no campo, os jovens não querem, e tem de tudo. Colhedora de maçã, as gauchonas são altas, tem palmeira de coluna, ela baixinha, então precisa dessa mão de obra, por aí vai, tem de tudo. E a gente tem que pegar as oportunidades, tá ok? Questão indígena, outro problema sério, que nós temos a estratégia, estamos tratando, tá ok? A Covid, uma crise dentro de uma crise. Fizemos protocolos, fizemos um hospital de campanha, que está até hoje lá, virou legado para o Estado. O índice de contaminação e morte do venezuelano, desse tamanho. Graças a Deus também. E graças àqueles que trabalharam e foram caindo, o outro levantava, caindo. Eu peguei Covid logo no início, quando eu sarei, o general pegou, parece que foi combinado, mas não foi. Graças a Deus, são profissionais da crise. Tinha que enfrentar, né? Reuniões, um protocolo de prevenção, de lavar a mão, de não sei o quê, protocolo para fiscalizar, a equipe fiscalizava outra equipe. Por aí vai. Fizemos uma área de proteção. E a maioria que nós atendemos foram brasileiros. Indígenas brasileiros. Aqui uns exemplos. É a rede aqui indígena de recuperação, preservando a cultura.
o Jardim do Abraço. Isso aqui virou, o Estado absorveu, né, o contrato, etc. Virou Hospital Estadual de Retaguarda, Hospital Materno Infantil, também de Retaguarda. Aqui é para mostrar para vocês que essa área da acolhida virou essa área do Estado. Aquela área que eu mostrei virou isso aqui. Isso aqui são os gastos da operação. Antes era medida provisória, agora está dentro da LOA. É caro, é caro. Muito caro. Toda a prestação de conta, todo contrato, tudo, graças a Deus, na transparência, sem problema. Bem, para fechar, fluxo migratório. Copo meio cheio e copo vazio. Primeira coisa, xenofobia. Xenofobia é aversão a estrangeiro. Não tem xenofobia em Roraima. Ninguém tem nada contra o venezuelano. Se tivesse vindo um monte de venezuelano rico, cheio de dinheiro, empresário, estavam disputando a tapa. Eu dou uma prova disso. Uma loja em Pacaraima, vendendo horrores, é o ciclo do ouro. O cara pegou a casa dele, morou em 1/3, 2/3, transformou em loja. Vende de tudo. Pneu, cosmético, tudo que vocês imaginar tem ali. Aí ele abre a loja e vê ali sujeira, urina, e começa a xingar o venezuelano. Esse povo não sei o quê. Tá vendo? Esse cara é xenofobia. Só que de 5 empregados dele, 4 são venezuelanos. Então, é a porofobia, é a aversão à pobreza, à miséria. Porque não tem lógica ele empregar 4 venezuelanos e xingar o venezuelano e adorar o que trabalha. Ou seja, a aversão é isso. É isso que a gente tem que procurar evitar. Pessoal que fica roubando, etc. Aí entra o órgão de segurança pública, etc. E o legado, por isso que eu falei inicialmente, campo econômico, aquecimento da economia de Roraima, preparação, montagem e execução da operação, foi contratando mão de obra local. A empresa que ganhou é de São Paulo, a empresa que ganhou alimentação, são quase 30 mil refeições dia. Às vezes não tem que comprar um insumo, tem que comprar em Manaus. Lógico que o cara vai comprar o arroz, a bala, o material para fazer no local. Tá ok? No início da operação, nós acabamos com todos os colchões de Boa Vista em Manaus. Contratação de serviços locais, internet, automóveis, veículos, transporte, táxi, gráfica, lavanderia. Fora pessoas que estão lá, que consomem. 13º contingente militar, 600 pessoas. Vão para restaurante, consomem. As agências vão para o aluguel, aluga carro, pega táxi. Aumento da ocupação da rede hoteleira, sempre cheia. Aumento significativo de ocupação de imóvel, empresariado local manter-se ativo. Aqui um exemplo, recente esse aqui. Já tem que atualizar, tá? Mas é esse ano. Venezuela faz Roraima exportar como nunca, um trabalho feito pela FGV, o Acnur, participação aí dos nossos professores. Campo social, tirando as pessoas da rua, né? Várias instalações lá nós estamos usando e melhorando. Quando sair, vai ficar como legado. Fibra ótica em Pacaraima, revitalização de espaços públicos deteriorados, poços artesianos, vários em Pacaraima e Boa Vista, circulação de pessoas, eu falei, ações humanitárias, melhoria da conexão da capacitação de mão de obra da região. Isso aqui é a Praça Simão Bolívar, na Avenida Venezuela. Imagina, 1000 pessoas aí. Fezes, urina, criança. E a gente tinha que ter local para brigar. Conseguimos. Numa ação, chegamos 3 horas da manhã de sábado, de domingo, 4 da tarde, entregamos a praça para a prefeitura. E hoje a praça está assim. Totalmente revitalizada. E várias outras praças também. Tá ok? Política externa, reconhecimento mundial como país de exemplo no acolhimento. Países vão lá. Semana que vem está indo o Irã. Vendo como que a gente acolhe. Irã. Tá ok? E quando a gente coloca, essas pessoas elas vão ver a operação acolhida e sentam na frente do governador e do prefeito. O que eu posso ajudar?
Agências da ONU oferecem apoio também aos Estados Unidos, aquilo que impactou. E aqui uns exemplos. A presidência da ONU reconhece a expressão exemplar, modelo exitoso, campo cultural, presença de organismos internacionais, muitos acadêmicos fazendo pesquisa de campo no local ou sendo empregados. Introdução do idioma espanhol inevitável. E operação acolhida. Olha só, Santa Catarina, estudando a imigração do norte. Livros, né, publicações. Esse lançamento foi, por coincidência, segunda-feira agora. Presença de 3 ministros de Estado. Mais alguns livros aqui, nossos professores também participaram, né? Bem, a missão foi cumprida? Continuam os problemas. Recebi agora de manhã, ontem entraram 364 pessoas. Ainda um número considerável, dos quais 90 e poucas menores de idade. Vários problemas, câncer, úlceras e apêndice. Isso é o dia a dia da turma que está lá enfrentando. Não param de chegar, nós temos que voltar. Quando a operação vai acabar? Primeiro, quando terminar a crise. Não tem por que sair. O fluxo voltar ao normal, não tem que ter. Nós vamos fazer exteriorização, ajudar o povo a voltar para o seu país, se Deus quiser. Ou quando o governo federal, o próximo governo, não reconhece a crise. Não, pô. Concordo com o presidente lá, de quem sai é traidor. Acaba com o decreto, a União tem que sair. Não tem amparo jurídico. Essa é a minha opinião. Tá ok? Não é esses 2 últimos slides, esse é a opinião do Canaã. Tá? Não é da Casa Civil. É uma perspectiva que eu faço. E, por fim, também eu acho que o sucesso da operação, ela tem muito com a sinergia, altruísmo, transparência no trato com os recursos, no trato com as pessoas, ética no trato com as pessoas, no trato com os recursos, respeito às diferenças de instituições, diferenças de cada um que trabalha ali, é o sucesso da operação. Desculpa ter passado o tempo, mas eu devia ter ido mais rápido no início. Aqui são dados, são links oficiais, que tudo que eu falei, e mais um pouco, né, vocês podem encontrar. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Coronel Canaã. Passo a palavra agora para a professora doutora Carolina Spack. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero começar essa fala, a exemplo aqui do meu parceiro de mesa, o Canaã, agradecendo o convite, apresentando a alegria de poder partilhar desse evento, né, organizado pelo IDESF, pelo ECM, pela Universidade Federal de Grande Dourados, e deixar também aqui registrada a minha alegria de poder conhecer ao vivo esses professores que são uma inspiração do tema, né, Tomás e Gustavo, e Canaã, que é aqui, né, essa pessoa e essa atuação inspiradora que virou esse case que ele apresentou tão bem da Operação Acolhida e que é tão estudado, analisado e comentado em todo o mundo. Eu sou professora da Universidade Estadual aqui do Oeste do Paraná, e a minha proposta com vocês hoje é uma fala bem complementar,
nessa perspectiva dos fluxos migratórios e da fronteira e da perspectiva de direitos humanos. Então, contextualizar e conversar um pouco com vocês a partir da seguinte perspectiva, né? Como que esse nosso espaço trinacional aqui, de Foz do Iguaçu, como tem se colocado essa questão das pessoas migrantes e dos direitos humanos? E essa história, esse contexto, ele poderia ser apresentado, né, e discutido aqui por uma enormidade de perspectivas, né? E para essa nossa fala e para essa conversa de hoje, a escolha foi a seguinte: dentro da nossa universidade, nós temos um projeto específico que é uma clínica jurídica. É a Clínica de Direitos Fundamentais Sociais e Migrações. E eu acho que a partir daí é um bom ponto de partida para a gente conversar e entender a realidade local dos fluxos de migração em uma perspectiva aí de integração e dessas pessoas como sujeitos de direito, que é o ponto de partida dos direitos humanos, tá? Eu queria, antes de mais nada, contextualizar, porque a palavra clínica jurídica, ela geralmente é uma novidade até para quem é do campo do direito, né? Então, explicar um pouquinho o que é a clínica jurídica bem rapidamente. Então, basicamente, é uma proposta de ensino, pesquisa e extensão articulada que começou nos Estados Unidos, no modelo educacional americano, quando se percebeu o seguinte, né, que existia um descompasso entre a formação profissional da universidade e as competências necessárias dos profissionais. E eu gosto muito de uma fala de um professor aqui do Brasil que analisa a importância das clínicas jurídicas, que seria, em um determinado momento, você, fazendo uma analogia, seria como se você fizesse 5 anos de inglês, né, ou qualquer outro idioma estrangeiro. Imagina se vocês ficassem estudando 5 anos de idioma estrangeiro e só estudando gramática, sem treinar a conversação, sem treinar a habilidade de escuta, sem treinar outras competências relacionadas a um idioma. E muitas vezes, dependendo do modelo que é articulado o ensino jurídico, é isso que acontece com os alunos da graduação. Eles veem um monte de leis, um monte de doutrina, que é como a gente chama a teoria do direito, com soluções já pré-dadas, pré-construídas, e tudo parece muito organizado e muito encaixado e muito sistemático, quando a realidade do profissional de direito, ele é, na verdade, aquele que vai lidar com grandes desafios, que precisa atuar em grupo, que precisa atuar com pessoas de outras áreas, que precisa saber ter uma escuta ativa de pessoas leigas, então ele precisa de uma série de outras competências. E é a partir daí que surge essa ideia das clínicas jurídicas, tá? A ideia das clínicas, a metodologia basicamente é, dentro da universidade, os alunos que participam desse projeto, eles escolhem um assunto de interesse para o seu território. Qual seria um tema de direitos humanos importante para o território de Foz do Iguaçu? E os alunos da UniOeste escolheram, e com muita propriedade, o tema, perceberam como uma questão importante, relevante, desafiadora, a promoção, né, e o acesso aí aos direitos humanos das pessoas migrantes. E o foco prioritário a gente usa a expressão palavras migrantes, considerando aqui como uma expressão guarda-chuva. Então, a gente está reconhecendo aqui as pessoas migrantes no seu contexto técnico-jurídico estrito. A gente reconhece também os refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas, fronteiriços, retornados, todas as situações jurídicas possíveis dentro da mobilidade internacional de pessoas. E a gente reconhece também que esse grupo, ele não é um grupo uniforme, um grupo homogêneo,
seja porque, lógico, por óbvio, nós temos nacionalidades diferentes, e aqui a gente tem vários fluxos migratórios no nosso território, mas também porque essas pessoas estão em contextos socioeconômicos e culturais distintos. Então, nós temos dentro do grupo já vulnerável de imigrantes, por uma questão de interseccionalidade, pessoas com um maior potencial de vulnerabilidade. Né? Nós temos aí, como já tão bem comentado pelo Canaã, a gente tem as vítimas de tráfico de pessoas, a gente tem crianças desacompanhadas, a gente tem casos de trabalho escravo, a gente tem a questão de mulheres com crianças, né, ainda de primeira infância. Então, todos esses grupos aí precisam de ações e de planejamento prioritário, e a gente tem ainda como foco, né, a perspectiva não apenas, né, documental, de acesso à regularização documental, mas também pensar a questão do acesso a direitos humanos de matriz social. Então, que não adianta, ou que é apenas um primeiro e muito importante passo, que esse imigrante esteja com a condição documental regular. Isso é importantíssimo. Mas isso não resolve o problema. O fato dele estar com a sua documentação não garante a ele trabalho digno, nem sempre garante ainda acesso à saúde, à educação e à assistência social. Então, o pressuposto da clínica, da nossa clínica, da metodologia das clínicas em geral, isso aqui não é mérito dessa clínica em específico, mas é a metodologia, é sempre trabalhar em diálogo. Então, a gente trabalha em diálogo com o público-alvo, no caso, com os migrantes. E aqui eu passo para a primeira figura, para a nossa primeira imagem. Então, o primeiro ponto de partida da clínica, quando a gente estava mapeando e pensando em como atuar, ao invés de tentar adivinhar quais seriam as demandas, a gente convidou, foi exatamente no ano aí 2018, 2019, chegavam os primeiros fluxos de venezuelanos. E nós tínhamos aqui já esse grupo de venezuelanos que já tinham contato inicial, e nós convidamos para eles irem até a universidade e fazer uma roda de conversa com os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, professores. E a ideia foi ouvir, né? Olha, o que vocês têm de dúvida, ou têm de questões, ou têm de necessidade em relação a acesso a direitos? Foi realmente ouvi-los. E aqui veio, eu acho que é a grande riqueza da experiência clínica, né? É que a gente imaginava um monte de problemas de acesso a jurídicos ou de desejo de informações jurídicas. E a principal demanda nesse dia desse grupo foi: nós precisamos de um curso de português para migrantes. Eu até consigo, eu estou com a minha documentação certa, eu já consegui um abrigo, eu já estou alojado, eu tinha uma reserva financeira. Isso aqui é um fluxo principalmente de pessoas que vieram diretamente para Foz, né? Então, eu já vim com um certo recurso, eu estou com isso, eu até consegui vaga de emprego, mas eu percebo que, para eu conseguir uma vaga de emprego compatível com o grau de formação que eu tenho, eu preciso ter um domínio bom de português. Não é simplesmente a habilidade de me comunicar, eu preciso conseguir escrever também em português, para a vaga que eu pretendo almejar agora ou num futuro próximo, em termos de projeto de vida. Então, vem aqui as demandas, e a gente percebendo, recebendo essas demandas por meio dessas conversas periódicas com os grupos de imigrante, e a partir desse diálogo, a gente faz um segundo grande diálogo, né, com as entidades governamentais e também a sociedade civil de Foz do Iguaçu. Nós fazemos periodicamente eventos, ou também chamamos para a universidade, já chamamos a secretária de Direitos Humanos, a Secretaria de Direitos Humanos do município à época, para conversar, para explicar como estava a questão do atendimento, para que os migrantes presentes pudessem também ter esse diálogo, né, e apresentar ali as perspectivas deles. Tivemos encontros com o secretário de Assistência Social do município, né? E a partir dessa interação, seja com a população migrante, seja dessa aproximação da universidade
com as entidades governamentais e a sociedade pública, nós tivemos aí no ano de 2019, salvo engano, a criação do Comitê Municipal, né, de atendimento, de atenção às pessoas migrantes aqui em Foz do Iguaçu. E eu tenho a alegria aqui de ter na plateia hoje, que faz parte do comitê, o Caro Cadaval aqui presente, representando a Guarda Municipal, né? E esse comitê tem como função aí, mostra a preocupação do município em construir uma política municipal, né, de atendimento, de inclusão, de acesso a direitos das pessoas migrantes. Então, basicamente, a gente atua nessas duas frentes, né, de diálogo com os migrantes, diálogo com entidades governamentais e sociedade civil, e, lógico, de atendimento de orientação jurídica também, mas sempre numa perspectiva de identificar se aquela demanda que o migrante nos traz, se é uma demanda individual, um caso pontual, ou se é uma demanda que representa um problema maior, um problema coletivo. E se a gente percebe que é um problema coletivo, aí é questão de fazer diálogo com as entidades parceiras, para a gente tentar construir uma solução em grupo e uma correção com relação a isso. E aqui o município já tem vários exemplos e experiências disso, como o fluxo, né, principalmente da fluxo venezuelano. Nós tivemos um protocolo de atendimento nas escolas, de poder receber esses alunos, da parte de documentação, que né, a ausência de documentos, de histórico escolar, enfim, não bloqueasse o acesso dessas crianças e adolescentes à educação, de que também fosse feito aí essa percepção, né, de adaptação dele à série escolar, esse acompanhamento pelas diferenças curriculares, pelas diferenças de linguagem, e aí vamos se caminhando e se percebendo as necessidades da nossa região em termos de políticas públicas e de acesso a direitos. Tá? Queria destacar também, trouxe aqui, que a gente sempre faz, então, muito essa participação nos eventos de pessoas migrantes e de essa perspectiva de protagonismo, de dar voz aos migrantes, que eles não sejam aí um objeto de estudo, mas que eles sejam sujeitos. E aqui em Foz do Iguaçu a gente tem essa particularidade, que a gente tem uma associação de imigrantes venezuelanos, né? Então, eles têm já essa associação constituída, formalizada, e que participa desse diálogo. E em termos de atendimento jurídico, o nosso projeto ele atua em parceria com a Casa do Migrante de Foz do Iguaçu. É uma entidade que existe aqui no município desde 2008, está ali perto da região da ponte de acesso ao Paraguai. Ali, né, é feito todo um atendimento sociojurídico, principalmente na área de documentação e de orientação, em outras dúvidas, tá? E trouxe alguns dados de curiosidade aqui. A partir de 2018, né, nós vemos aí o número crescente de atendimentos feitos pela Casa de Imigrante, justamente, entre outros aspectos, também pelo aumento do fluxo de imigração venezuelana. 2021 foi o nosso pico de atendimento da casa, justamente aí pela questão do Covid, dos fechamentos de fronteira, da questão aí toda socioeconômica decorrente do Covid, que aí demandou mais do serviço da Casa do Migrante. Com relação aos países de origem, né, nós percebemos aí o Paraguai continua, né, como a nacionalidade, aí o país de origem mais presente, mas a venezuelana está também crescendo, já é a 27ª, terceiro lugar, e temos aí também, que é uma particularidade aqui da nossa região de fronteira, o que a gente chama de retornados, né, que são os brasileiros do Paraguai, que vêm aqui buscar atendimento em termos de documentação, opção de naturalização e outras questões afetas aí a esse fluxo de retornados. Uma das nossas formas também de comunicação, nós usamos bastante as redes sociais, né? Então a gente faz essas postagens e atendimento, na época do Covid, nosso atendimento foi feito aí muito online, considerando as restrições aí. Na época do auxílio emergencial, nós tivemos um grupo aí de atendimento para os migrantes da região, para o acesso, tirar dúvida, alguns exemplos aqui. Escolhi especificamente esse porque esse
né, essa arte e esse post específico, porque a gente também identifica pela clínica que um assunto que fica um pouco oculto é a violação de direitos aqui no caso das migrantes e do trabalho doméstico. A gente tem uma série de exploração laboral aqui das paraguaias, das venezuelanas em matéria de trabalho doméstico. Aqui foi uma demanda dos migrantes, curso de português, para mostrar para vocês. Aqui foi um caso também, né, de como o diálogo traz essas demandas específicas. Várias dessas venezuelanas, nesse primeiro momento, elas estavam trabalhando como diaristas, né? E essa coisa da mediação cultural, que é tão rica, né? E elas perceberam que para elas poderem manter essa atividade, essa geração de renda, elas precisavam entender como era a dinâmica de limpar a casa no Brasil. Porque é diferente a cultura de limpar a casa na Venezuela da cultura brasileira. Então, nós temos ali o curso de hotelaria no Noroeste, que tem essa capacitação na área de serviços de limpeza e que orientou como que é a cultura brasileira, que produto a gente usa, qual que a gente considera, qual que são as técnicas de limpeza que fazem parte da nossa cultura, para que elas pudessem se inserir aí de forma melhor nessa atividade, né? E o que a gente percebe nesses anos de atuação da clínica, né? A importância de, né? Como o Canaã colocou muito bem aqui, o tema da migração coloca como desafio a consolidação de políticas públicas. E quando a gente vai lidar com qualquer tema de direitos humanos, isso nos leva à perspectiva de políticas públicas, mesmo não falando de imigração. Então, se eu vou falar de trabalho digno, de saúde, de segurança, de assistência social, né, qualquer tipo de direito, eu preciso pensar por trás disso em políticas públicas, em consolidar políticas públicas, o que é uma realidade, um tipo de raciocínio muito importante para quem é da área jurídica, porque geralmente nós do direito ficamos pensando apenas na letra da lei. A lei garante o direito à moradia, a lei garante o direito à educação, a lei garante o migrante o acolhimento. Mas espera aí, para conseguir isso, há uma série de conhecimento e de atuações necessárias, seja de identificar quais são os problemas, dentro desses problemas, identificar quais são as prioridades, criar um plano de trabalho para isso, considerando as possibilidades orçamentárias, as competências de recursos humanos, definir metas de curto, médio, longo prazo, fazer avaliações, fazer articulação. Então, essa é uma experiência muito rica, né, que a clínica proporciona, de poder entender um pouco mais da atuação governamental, de atuar em parceria, sejam com os diversos entes governamentais da sociedade civil que estão no comitê, a importância também dessas políticas públicas para o acesso à justiça da população migrante de forma integral, tá? Eles precisam aí de políticas públicas, de capacitação dos servidores, de identificação dos serviços que eles realmente necessitam, de mediação cultural, para entender que, de repente, para aquela cultura, para aquela nacionalidade, não adianta marcar a consulta apenas num horário do meio da tarde para atender a esposa, porque para aquela cultura, a esposa não vai ser atendida sozinha se o marido não estiver junto. E o marido está trabalhando. Então, existem essas séries de particularidades que só surgem do diálogo, né? E dessa conversa para possibilitar o acesso à justiça integral. E um ponto que a gente tem percebido e discutido bastante dentro do comitê e da clínica, né, é a importância para a consolidação e o desenvolvimento dessas políticas públicas e do acesso à justiça, da gestão da informação e gestão do conhecimento. Nós vemos que existe uma série de acessos, esses migrantes procuram serviços públicos, esses migrantes procuram no país inteiro uma série de entidades da sociedade civil que fazem atendimento jurídico,
E esses dados estão ali, de certa forma, coletados, mas eles ainda não estão estruturados. E com essa estruturação de dados e essa troca de informações, nós poderíamos aí avançar em muito na construção dessa política. E caminhando para o final, alguns dos resultados alcançados, né, ao longo desses anos de trajetória, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a Acnur, né, nós aí vamos ter na próxima semana o lançamento, foi preparado, foi organizado um guia do migrante refugiado em Foz do Iguaçu, que vai ser disponibilizado na forma física, na forma digital, para que ele possa se localizar aqui sobre os principais serviços na cidade. A DPU e a OIM lançaram nesse ano também um manual de atendimento jurídico a migrantes e refugiados, para quem for da área do direito e tiver interesse no tema de migração, vale a pena conhecer. Tem mais de 10 volumes sobre todas as áreas. A clínica preparou o manual de atendimento jurídico para a área do direito do trabalho, que é um campo realmente que a gente percebe pela atuação, que é um grande campo de demanda e de violação de direitos ainda para as pessoas migrantes, é direito do trabalho. E, mais recentemente também, nesse ano, fruto desse projeto também da DPU e da OIM, foi criada a Rede Nacional de Atendimento Jurídico a Pessoas Migrantes, que congrega e reúne uma série de entidades de todo o Brasil, da sociedade civil, que prestam serviços às pessoas migrantes e que vão aí poder atuar de forma articulada, né, seja para formação, para gestão do conhecimento e informação, e também para incidência e advocacy, contribuir aí para os avanços, né, da promoção de direitos das pessoas migrantes aqui. Obrigada pela atenção, gente. Encerro por aqui. Obrigado, professora. Agora passa a palavra ao professor Dr. Gustavo Simões. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria começar agradecendo a presença do Canaã, amigo de longa data, parceiro desde a época de Roraima, tanto dele quanto minha. Agradecer a professora Carolina, tive o prazer de conhecer presencialmente aqui. A gente já vinha trocando aí algumas figurinhas online. E dizer que eu fiquei muito contente com as conduções dos trabalhos, né, nessa mesa de encerramento desse primeiro dia, né? Primeiro porque houve uma complementariedade de escopo, né, o Canaã falando mais do nível macro, do nível federal, de como se construiu essa resposta da ajuda humanitária aos migrantes venezuelanos, como se deu a gestão dessa governança, do ponto de vista do governo federal e atuando regionalmente em Roraima, principalmente ali o foco em Roraima, no ponto de entrada principal dessa migração, e a complementariedade com a professora Carolina, que traz justamente, né, os reflexos para a realidade local, municipal, aqui de Foz do Iguaçu. Além disso, acho que houve uma complementariedade também de né, nível de análise, inclusive, né, o próprio Canaã falando muito mais da perspectiva governamental, a professora Carolina falando muito mais, né, olha, na perspectiva da universidade e no papel que essas pessoas, né, esses indivíduos, esses migrantes, esses refugiados têm na construção justamente da garantia dos seus direitos. Então, fico muito contente com as conduções dos trabalhos. Eu que estudo migração há mais de 15 anos, né, e trabalho com a migração venezuelana desde 2016, quando ela se incrementou, eu teria aqui 15 perguntas, mas evidentemente que eu não vou abusar da boa vontade dos senhores e das senhoras, já no encerramento, no final do dia, todos cansados, após mais de 4 mesas, né, essa quarta mesa, eu vou tentar focar em apenas uma para cada um dos nossos painelistas, tá?
Depois a gente abre, evidentemente, aqui para o público presente. Eu já recebi algumas do público online, que está acompanhando pela internet, e a gente tenta conduzir esses debates. Mas, para dar início, eu queria perguntar para o Canaã, né, Canaã, e aí os meus alunos, sejam alunos de graduação, na época que eu dava aula na graduação, seja agora os alunos de pós-graduação, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, sabem que uma das questões que eu sempre comento, né, nas aulas, quando a gente fala sobre o fenômeno migratório, principalmente aqui no Brasil, é que, historicamente, o Brasil não tem uma política pública de acolhimento aos migrantes. Todas as iniciativas com relação a migrantes e refugiados, de uma maneira geral, elas são feitas muito como um apagar de incêndio, né? Ou seja, de forma ad hoc. Você tem um fluxo migratório X, você direciona uma resposta e cria soluções para aquele fluxo migratório. Mas carece o nosso país, né, de uma política de Estado, como outros países que incentivam, inclusive, determinados tipos de imigrantes, já fazem isso de uma forma muito consolidada, como, né, próprios Estados Unidos, Canadá, Austrália, que dependem da migração e utilizam a migração como uma ferramenta, inclusive, de desenvolvimento nacional. A minha pergunta, Canaã, é no sentido de como a construção dessa governança, que você comentou aqui muito bem, né, do fluxo migratório venezuelano, pode contribuir para justamente a gente mudar esse cenário aqui no Brasil. Ou seja, como a governança do fluxo migratório venezuelano pode, de fato, induzir a criação de políticas públicas de acolhimento a esses migrantes, dotando, inclusive, de um papel estratégico para o nosso desenvolvimento nacional. Tá? Para a Carolina, eu tenho uma pergunta também relacionada justamente ao papel, né, das clínicas, e do ponto de vista teórico, né, conceitual, a gente tem o que o Abdelmalek Sayad, né, um grande estudioso, sociólogo argelino, né, que publicou bastante aqui no Brasil, ele chama de inconsistência do status dos migrantes, né? Ou seja, você tem migrantes, isso de uma maneira generalizada, né? Você tem migrantes com uma alta qualificação formal, educacional, que ocupam vagas que não necessitam de uma alta qualificação formal. Muito por conta da dificuldade de se revalidar os estudos que eles fizeram no seu país de origem, né? Então, essa inconsistência de status acontece de uma forma generalizada e aqui no Brasil não é diferente. A minha pergunta, professora, é se dentro das falas que vocês conduziram com os migrantes, se esse assunto veio à tona, ou seja, do processo de revalidação de diplomas, e como a Universidade Estadual do Paraná, ou a Universidade Federal, né, da Integração Latino-Americana, tem atuado para justamente tentar diminuir essa dificuldade que é enorme, né? Ela é custosa, ela é demorada, ela é extremamente burocrática e afeta não só migrantes, né? Ou seja, afeta também brasileiros que vão estudar fora, e eu tenho certeza que há uma comunidade aqui de paranaenses, de pessoas de Foz do Iguaçu que estudam, né, no Paraguai, na Argentina, enfim, fazendo outras universidades e que enfrentam também esse problema. Tá? Então é isso, muito obrigado mais uma vez, e a gente dá início a essas respostas dos palestrantes para depois abrir as perguntas para o público. Ok. Primeiro aspecto, ações emergenciais. 4 anos e 3 meses de operações, de operação acolhida. Até quando a ação ela vai ser emergencial? Então, muita coisa já está virando política pública. A falta de uma política nacional nos faz ficar amarrados em ações emergenciais, onde poderia já ter começado com uma política pública já existente. Eu vou dar um exemplo, bem simples, que eu costumo dar em algumas apresentações. Caiu a ponte que liga, não vou citar o exemplo, senão vão, sem fictício, liga A até B, caiu a ponte. Ação emergencial, não podemos ficar, as pessoas têm que passar a mercadoria, eu dou a balsa, quantas balsas? 1 balsa, 2 balsas, quem dá o combustível? Dou o combustível, ok, pega o recurso, tal.
Tá, beleza, aí as balsas começam a funcionar, pessoal, período chuvoso, vamos melhorar as balsas. Pô, a balsa tem cobertura, tal, ó, já temos 4 balsas. Ok, segundo ano, ó, recurso para balsa, hein? Ah, não, a balsa emergencial. Pô, viu o que fizeram lá do outro lado? Já cimentaram, agora tem um cais, tal, e tem um observatório e tal. Chega no terceiro ano, o patrão diz, vem cá, peraí, vocês não vão construir a ponte de novo, não? Pô, é mesmo, a ponte. Olha só, aquela ação emergencial ficou onde era para ser feita enquanto constrói a ponte. Então, muita coisa nós já estamos fazendo, a SUS, etc., carteirinha, introdução no SUS, porque essas pessoas não têm tempo para voltar. Eu não posso pegar aquele pessoal que a professora mostrou e vai para um atendimento aqui em Foz do Iguaçu, que o médico chega assim, você está com esse problema há quanto tempo? Há 10 anos. Só já foi tratado, assim, tive tratamento em Boa Vista, depois quando... E não tem registro nenhum. Agora tem. Tem o cadastro, tem no SUS, pode ter acompanhamento. Isso é sustentabilidade das ações. Até quando o abrigo... Antes o problema é quem estava na rua. Tiramos da rua, tiramos da praça. Depois o problema foi as ocupações espontâneas, que é o modo que nós chamamos as ocupações ilegais dos prédios. Eu não sei, por viver no regime socialista lá, de que acha normal que o prédio está abandonado, é meu, posso entrar. Não, não é bem assim. Não pode. Aí reintegração, tal. Aí resolvemos os problemas. Agora o problema é abrigo. Até quando vai ter esse abrigo aqui? Antes era, pô, tem que botar em abrigo. Sempre vai ter um motivo para jogar pedra. Ah, vão construir casas populares, mas tem que construir para a população local também. Senão começa favoritismo, etc. Então, tudo é falta de uma política nacional. Nós temos exemplos. São Paulo é o berço da imigração, Rio Grande do Sul tem a política própria. Então, nós sentimos essa falta e é uma dívida que já estamos trabalhando em construir uma política nacional. Botar no papel, a Casa Civil já está fazendo isso, não é um trabalho solitário, é com quem tem experiência, é com a agência da ONU, que tem experiência no mundo todo, é com os estados que têm. Então, professor, é uma dívida que já está, nós já estamos trabalhando nisso aí, tá ok? Se Deus quiser, nem que tem que fazer um negócio sólido para, independentemente dos próximos que ocuparem, eles podem dar prosseguimento, porque é importante. Não podemos ser pegos de surpresa. Não, vamos fazer o que... Não, nós temos experiência, o que aconteceu com o haitiano no Acre. Aí levantou, só se for como não fazer, né? Foi um mau exemplo. Tá ok? Então, a gente tem que saber. Não podemos... Aí vem o problema dos afegãos. Não teve problema porque o afegão aqui não foi um destino atrativo. Ucranianos, não pode ser emergência. Nós temos a política, sabemos, tal... Isso tudo vai facilitar como receber, como acolher, qual a proteção, o que faz, o que não faz, os direitos. Tá ok? Então, nós estamos trabalhando e lógico, nós vamos consultar a cátedra, tem que consultar a academia, consultar os experientes para fazer um trabalho bem com a maior legitimidade possível. E dando seguimento, Gustavo, deixa eu te agradecer pela questão, porque se tivesse combinado não tinha dado tão certo, porque foi um ponto realmente que durante a fala ficou perdido, e é uma demanda que apareceu muito nessa primeira conversa e aparece em todas as conversas, né? Principalmente no caso do fluxo venezuelano, haitiano, e a gente tem essa demanda. O que a gente tem de contexto real agora, né? A revalidação de diploma na UniOeste, a gente ainda não tem essa política consolidada e é um desafio da clínica e está como proposta, né, para esse ano e para os seguintes. A UNILA já tem. A UNILA ela tem a Cátedra Sérgio Vieira de Mello e ela tem editais e já tem experiência aí tanto de editais. Desculpa, estou confundindo, mas ela tem os editais de ingresso,
de refugiados e de pessoas em acolhida humanitária, ingresso para o vestibular, né? Seja para o vestibular, seja para os cursos de pós-graduação. E em termos de revalidação de diploma, eles têm trabalhado nisso também. O que a gente percebe, eu não sou uma especialista em revalidação de diplomas, algumas barreiras têm caído do que eu posso acompanhar. Por exemplo, a primeira barreira era a cobrança de taxas. As cobranças de taxas foram retiradas porque realmente fica inacessível. Para a questão dos refugiados, já tem uma outra questão que veio, né, como parte dessa política de inclusão e de aproveitamento dos estudos, que é uma menor exigência documental, porque o refugiado, como o Canaã falou, a pessoa saiu correndo, está perseguido político, não vai lembrar de pegar o histórico escolar na universidade, etc., e conseguir isso, e até da crise institucional que estava em diversos momentos. A pessoa não consegue mais acesso a esse histórico. Então, é realmente importante. Então, acho que tem essa questão documental e das taxas que nós já avançamos. Segundo problema, e aqui vou colocar o problema e fica como um exercício coletivo, o tempo. É um processo muito demorado. E essas pessoas não podem esperar, né? Elas vão se inserir em outras atividades, tanto que há muitos casos em que eles fazem uma segunda graduação aqui, né? Que eles têm encontrado esse tipo de solução. Então, isso do tempo é um ponto importante. E eu tenho uma desconfiança, uma hipótese que eu acho que precisa ser verificada e estudada pela academia e pelas entidades aí na área de política mesmo, de ocupação e renda, que é a seguinte: se esse migrante conseguir a revalidação de diploma, ele será contratado? Será que ele realmente será contratado? Porque eu não estou generalizando, mas existem casos em que a gente atende na clínica de empregadores que já dizem: ah, mas eu tenho que pagar o mesmo para o migrante? Ele tem direito ao mesmo? Ah, então eu não quero migrante, então eu vou contratar brasileiro mesmo. Isso é o que acontece com relação às trabalhadoras domésticas em determinados contextos, né? E a questão da cultura da empresa e um pouco, talvez, até de xenofobia, ou hipótese de pesquisa. A gente teve naquela roda de conversa que eu mostrei para vocês, os venezuelanos eles têm uma formação específica de nível superior em logística. Eles são muito bons de logística, mas muito. Eles têm pós-graduação em logística. Então, nós tínhamos um dos atendidos, uma dessas pessoas, ele tinha esse nível de pós-graduação, ele começou a trabalhar numa empresa aqui de logística, a gestão da empresa percebeu que ele era muito bom, que ele tinha um conhecimento técnico e prático muito bom, e o promoveu a uma posição de liderança. Isso gerou um clima de conflito e violência com relação aos demais trabalhadores. E a solução encontrada foi a demissão do trabalhador migrante. Então, a gente tem esses detalhes do cotidiano. Então, por exemplo, não adianta fazer revalidação de diploma se, dentro das empresas, a gente não fizer uma campanha muito forte de diversidade. E de diversidade no sentido assim, não é contratar migrante para função operacional. O que vale para qualquer grupo vulnerável também. Não é contratar pessoas pretas ou contratar pessoas com deficiência para cargos operacionais. Essas pessoas têm que ter possibilidade de ocupar função de liderança na empresa. Isso que é diversidade, né? E aí vem todo um trabalho de cultura dentro da organização, de longo prazo. E eu acho que vale a pena encarar esse desafio. Digo aqui essas barreiras não para a gente desistir disso, mas para ver como um desafio e como uma grande possibilidade aí de ganho, de inclusão desses migrantes e de ganho para a nossa cultura empresarial, para a nossa cultura social, por essa interface, por esses diálogos aí com toda essa população. A gente tem perguntas aqui, eu acho que já vi 3.
Tem por aqui, mais 2 aqui, né? Então, a gente pode fazer essas 3 perguntas, um bloco. Depois, dando tempo, a gente faz as perguntas, ou uma segunda rodada, ou as perguntas da internet. Por gentileza, pode fazer a sua pergunta. Obrigado. Boa tarde, eu sou o Major Santiago Manzano, do Equador, aluno do doutorado de SEMI. Eu tenho 2 perguntas para a doutora. Primeira para a doutora Carolina Spack. Falando de retornados, são gente que saíram do Estado, passaram um longo tempo lejos de sua cidade natal. Então, quando eles voltam, já tem outra cultura, tem uma visão diferente, homenagem. Então, a pergunta é, vocês têm alguma estratégia, uma política de incentivo ou de inserção para o pessoal que vem de fora, que retorna a seu país? Por exemplo, no Equador temos uma política de inserção para evitar juros em homenagem, conseguir emprego e tudo isso. Então, essa é a pergunta sobre a estratégia de los retornados. Para Coronel Canaã, vocês têm um grande campo de trabalho no que é a operação acolhida. Trabalham muitas instituições governamentais, não governamentais. Então, eu quisiera conhecer como foi a evolução das relações civil-militares e quais são os novos desafios nesse campo. Vamos fazer a rodada de 3 perguntas, pode ser? Pode. Então, por favor. Eu sou Everson Cadaval Madruga, atualmente respondendo pela gerência do Observatório de Segurança do Gabinete Municipal de Gestão Integrada, aqui de Foz do Iguaçu. E, primeiramente, os parabéns ao Coronel Canaã, professora Carolina. Perdi a minha pergunta, que era, eu ia falar sobre a questão do diploma, né? Então, já parabéns, porque a gente viu situações, né? Até durante o Covid se envolver por uma série de situações, né? A gente teve situações em que o excesso de qualificação do venezuelano o impedia de poder acessar uma vaga. Então, por exemplo, ela queria, uma senhora, que eu me lembro que ela tinha uma pós-graduação, ela queria trabalhar como camareira num hotel. O hotel não aceitou, porque não, como é que eu vou, com essa graduação aqui, como é que eu vou colocar como camareira, né? Mas já foi bem falado. Coronel Canaã, eu acredito que, assim, a Operação Acolhida como se diz aí, um case de sucesso, né? Vamos usar essa expressão. Existe uma parábola muito utilizada para várias situações, né? Onde você tem lá pessoas que passam se afogando num rio, né? E você começa a resgatar aquelas pessoas e tirar aquelas pessoas do rio. Aí então você monta uma estrutura, chama mais gente, consegue ser rápido, eficiente, tem os equipamentos para tirar aquele pessoal do rio. E eu acredito que nesse aspecto, né, os senhores e toda a equipe, né, o estado da arte em resgatar as pessoas desse rio, e impedir que eles se afoguem. Porém, né, essa mesma parábola diz que num determinado momento, né, alguém chega e diz, pô, ninguém pensou em ver lá por que o pessoal está caindo no rio? Né? Aí todo mundo se olha. A minha pergunta é nesse sentido. O Estado brasileiro tem estabelecido algum diálogo com o Estado venezuelano para, claro, respeitando todas as questões, né, atinentes e também utilizando, existem alternativas, né, com os organismos internacionais que são parceiros, né, desse trabalho humanitário. Existe algum trabalho nesse sentido do Estado brasileiro dialogar com o Estado venezuelano, né, deixando de lado as questões ideológicas ou políticas, mas para trabalhar essa questão? Seria só isso. Obrigado. Obrigado. Mais uma, acho que já está ali com o microfone, por favor. Boa tarde. Eu sou
da Universidade Federal de Roraima. Primeiro, é um prazer poder participar desse evento. Agradecer a fala do professor Gustavo, do coronel Canaã, da professora Carol. A minha pergunta é para os dois em sentidos diferentes. Professora Carol, na clínica, a senhora percebeu, a senhora chegou a ver relatos de venezuelanos aqui em Foz que sofreram com estigmatização, um processo de estigma aqui em Foz, ou se eles vieram por Roraima, eles sentiram esse tipo de sentimento, eles perceberam esse sentimento? E ao coronel Canaã, a pergunta é, sabendo que a Operação Acolhida é uma operação, até que se prova o contrário, de muito sucesso, o senhor falou trouxe várias informações e realmente eu, como sou um estudante do tema, eu percebo que realmente a Operação Acolhida modificou o cenário de Roraima, né? Nós tínhamos um PIB de Roraima antes da Operação Acolhida, hoje nós temos outro. O PIB de Roraima era um, hoje é outro. A circulação de recurso monetário no local hoje é outro. Vamos fazer um exercício de imaginar. Vamos pensar no futuro. A Operação Acolhida sai. Roraima ainda tem sérios problemas. Hoje, uma Operação Acolhida, por exemplo, facções criminosas estão em Roraima. Tá? Problemas estruturais são graves em Roraima. Quando a Operação Acolhida sair, vamos imaginar que a Venezuela resolve seu problema e os venezuelanos saem de Roraima. Qual o legado? Aí eu faço de novo aquela pergunta para o senhor. Qual o legado da Operação Acolhida vai deixar quando sair de Roraima? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Max. Já temos 3 perguntas. Queria só propor, Canaã, para a gente inverter, dar a primeira palavra para a professora, depois você responde, tá bom? Professora, por favor. Eu agradeço, né, as perguntas muito bem colocadas. Adorei essa pergunta sobre a questão dos retornados e da existência de uma política. Não, já vou dar uma resposta bem direta. Nós não temos uma política estruturada, constituída com relação aos retornados, que principalmente do Paraguai, né, o nosso caso aqui, são de brasileiros ou de gerações de brasileiros que estão há muito tempo no Paraguai. Mas nós temos a Casa do Migrante, ela foi criada originalmente em 2008 para prestar esse atendimento, essa orientação, né? E eu acho que vale a pena mencionar que a Lei de Imigração Brasileira, em vigência a partir de 2017, a gente geralmente fala que ela institui essa política migratória, ou esses, né, os migrantes como sujeito de direitos, mas ela também coloca, né, como parte da política migratória, a questão dos retornados. Então, é um ponto bem importante aí, para atenção, e agradeço a pergunta, porque é um tema aí a ser avançado e estudado. E só para colocar rapidamente, o que eu acho que aqui no território a gente tem é uma sensibilidade maior, por ser um território trinacional, para essas questões. Por exemplo, o que a Casa do Migrante narra é que a gente tem retornados, né, filhos de brasileiros, netos de brasileiros, que quando vão fazer opção de naturalização, o nome do pai que consta na certidão, não, desculpa, o nome da criança, por exemplo, tem um terceiro sobrenome, que não corresponde nem ao sobrenome da mãe, nem ao sobrenome do pai. Por quê? Porque no Paraguai se tem uma tradição de se ter 3 sobrenomes. E aí o cartorário colocou, aleatoriamente, um sobrenome. Aqui em Foz do Iguaçu, quando se faz a opção de naturalização, o juiz só pede para o pai e para a mãe verificar, confirmarem, olha, realmente é o nosso filho e tal, é questão do cartório, pronto, resolveu e pronto. Então, o juízo aqui já tem sensibilidade para isso quando é questão de fronteira. Quando essa pessoa tentar, por exemplo, fazer isso numa cidade fora, vira um imbróglio.
porque daí o juiz quer que faça uma retificação no cartório do Paraguai, que nem existe mais, e etc., e vira um processo de anos. Então, eu acho que ilustra aí um pouco essa paradiplomacia que vai se construindo nas regiões, né, de fronteira. E com relação ao estigma, Max aí também, nosso companheiro aí de clínica e do programa de pós-graduação da UniOeste, Max, se a gente vê a fala geral deles e desse relato, eles vão falar que não. Eles falam ainda aqui em Foz do Iguaçu que eles foram muito bem acolhidos, e o que a gente percebe na clínica, justamente pela situação política da Venezuela, houve uma sensibilização até maior do que para outros fluxos migratórios. Aí eu estou falando um pouco de sensações. Agora, o que me parece é que se você avança um pouco nas questões, como eu falei do caso do migrante que não pôde ocupar a posição de liderança, aí a gente vai vendo como esses estigmas ou essa xenofobia fica nos detalhes, tá? Vamos lá, são 3 perguntas. A primeira é sobre a integração, né, como civil-militar. As operações, a maioria das operações em que as Forças Armadas é empregada são operações militares que têm um viés assuntos civis. Então, vou fazer uma operação de pacificação na favela da Maré. Então, tem ação da tropa, ação militar, e tem o viés do governo, porque na favela da Maré foi uma intervenção federal, não foi militar. Então tem o campo social, tem a educação, tem a infraestrutura, e tem gente para cuidar de assuntos do governo, tem gente para cuidar, militares cuidando com entes federativos, com agências da ONU, com a imprensa, com outros órgãos de segurança pública. Então a maioria, ou praticamente todas as nossas operações, né, tem o viés, hoje, né, considerações civis, cívico-militar, a integração. Muito difícil você ter uma ação exclusivamente militar. Bem, a Operação Colhida era totalmente cívico-militar, desde a sua concepção. A montagem, a preparação, muitas vezes a construção de um abrigo, a engenharia militar fez uma estrutura, a sociedade civil doou um material porque eles têm condições de pagar ali pronto na prateleira, a agência fez isso, a outra. Então, muitas coisas são construídas. A execução, se eu pegar um abrigo hoje para crioulo, ou seja, não indígenas, e chegarmos à conclusão que ele agora vai ter que ser indígena, vai sentar o componente militar, que tem a sua responsabilidade logística, com a ONU, com o Ministério da Cidadania, vão planejar junto. Então, a Força-Tarefa Logística Humanitária, ela é estruturada ali, tem uma célula de recursos humanos, inteligência, operações, logística, só que tem o logístico militar, se liga com o logístico da ONG, com o logístico da ONU, tem o comando e controle, comunicação social, finanças, saúde, e pode pegar uma elipse assim e colocar assim, ó, assuntos civis. Todo mundo, às vezes até no nível soldado, até o general, às vezes dia a dia trata com civil. Às vezes um soldado, um cabo, ele vai sair lá do teu alojamento, vai para o posto de triagem e vai trabalhar o dia todo numa sala com a Polícia Federal, interagindo. O coordenador operacional, o Jean Schwingel, tem dia que ele fala muito mais com civis do que com seus subordinados. Que de manhã ele recebeu o Médicos Sem Fronteira, à tarde ele tem uma audiência ali com o secretário de Saúde do Estado, e o pessoal vem almoçar, não, vai vir a comitiva da União Europeia,
E à tarde ele vai ver, chamaram ele para participar do grande evento, do 1 ano de aniversário do abrigo tal. E às vezes à noite, quando dá tempo, ele faz a reunião do pôr do sol com a turma dele ou então deixa com o adjunto. Eu vivi isso. 2 anos. João Pazuello me chamou para ser o 02 dele. Eu falei, quanto tempo nós vamos ficar? 3 meses, arrumar tal, e a gente volta. Fiquei 2 anos e 3 meses. Né? Não voltei. Porque a gente não sabia. A gente achou que ia montar lá, beleza, toca aí. Ficamos lá. Então, era interação muito boa. E aqueles aspectos que eu falei, não é fácil. O desgaste de um coordenador operacional é muito grande, porque são instituições diferentes. E que ele tem que ter a parte diplomática e tem que entender que as agências, os organismos não trabalham para o governo, trabalham com o governo. Se uma ONG chegasse, olha, eu estou aqui 1 ano, tal, mas o Luxemburgo, Luxemburgo é o país que me financiava, falou que está destinando toda a verba para a Ucrânia, nós vamos ter que ir embora. Negativo, vocês não podem ir embora, não. Pô, obrigado, tal, tem que ir embora. Tá ok? Então, é muito boa. Quem que fez a pergunta do CIMIC? Tá, é a interação muito boa, mas ela dia a dia. Entendeu? É no almoço, no dia a dia. Ela é mais desgastante do que colocar a mochila, um fuzil e subir o morro. Porque são pessoas. Tem que respirar, tal. Às vezes é governo federal, é governo estadual, é município. Tá ok? A outra pergunta é sobre o relacionamento do governo com a Venezuela. Primeiro aspecto, no nível federal, o Brasil reconheceu o Guaidó como presidente, juntamente com dezenas de outros países no mundo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, o Brasil credenciou uma embaixadora representando o governo da Venezuela, indicada pelo Guaidó. E descredenciou o atual embaixador, que ainda vive na embaixada. Porque o ministro do STF determinou que ainda permanecesse lá, mesmo sem credencial. E a embaixadora trabalha no apartamento dela, mas tem todos os preceitos que faziam um trabalho que uma embaixada faz, até mesmo o consulado. O consulado da Venezuela em Boa Vista fechou. Então, essa situação, não há diálogo. A nossa Polícia Federal tem dificuldade de saber quem está entrando. Não há compartilhamento. Se não está ali na Interpol ou no sistema, eu não sei, é uma vulnerabilidade. Se essa pessoa que está entrando é um criminoso de alta periculosidade que vem de lá. Eu tenho todos que estão fechados no Brasil. Não há essa troca. Não estamos em guerra de jeito nenhum. É um país inimigo de jeito nenhum. Existem boas relações? Sim. Mas o governo da Venezuela foi militarizado. Ou no nível federal, é complicado. Porém, a fronteira, como acho que a senhora falou, que primeira vez no mundo que o mundo fechou as fronteiras, o Brasil também, porém, a fronteira de comércio continua aberta. As pessoas não podiam passar, mas caminhões com mercadoria, sim. É uma coisa meio estranha. Então, o comércio não parou. Caminhões e caminhões, dezenas ou centenas, diariamente cruzam, continuam cruzando a fronteira. Agora estão abertas. No nível mais regional, parlamentares
principalmente deputados federais e senadores, articularam diretamente com o governo Maduro e com o governador do estado de Bolívar para que pudessem continuar o trânsito ali. Parece uma coisa surreal, mas é o que acontece. No nível federal, não. Esse atual governo reconhece o Guaidó, mas no nível regional, sim, continua o produto, tanto que o Roraima ganha muito com a exportação de produtos. Tá ok? E a última pergunta. Operação acolhida vai sair. Primeira coisa, temos que tomar cuidado. São 3 palavras muito importantes para a gente entender. Estruturação, transição e desmobilização. Acabou a crise na Venezuela, porque a crise no Brasil não tem. A operação acolhida foi lá para resolver a crise. A crise é lá. Consequência da crise lá, a gente, a operação acolhida absorve aqui. Reestruturação. Mexe ali, muda aqui, reestrutura, melhora a interiorização. Isso aí sempre vai ocorrer, porque ela evolui. Toda vez que eu chego lá, aí perguntei, coronel, mudou muita coisa? Eu falei, ainda bem que mudou. Tem que mudar, tem que evoluir, tem que melhorar. Essa é a estruturação. Transição. A operação continua, mas até que ponto o governo federal já está no 4º ano? Até que momento o Estado já pode assumir, receber o recurso, fazer a gestão dos abrigos? O município? Este ano é complicado. Ano eleitoral. Mas vai ter um momento que a gente vai ter que sair. Problema aí, enchente lá em Petrópolis. Vai lá, as forças federais, tal, bombeiro tal, resolve, depois sai. Dá aquele apoio. Nós estamos no 4º ano. Em algum momento, porque a responsabilidade de receber é do Estado, dos imigrantes. Ajuda dentro do SUAS, às vezes o recurso complementar do Ministério da Cidadania, da Saúde, por aí vai, de acordo com o impacto que a cidade, o Estado sofreu com aquela chegada. Então, isso aí tem que ser pensado. Então, falei em reestruturação, transição. Não, continua, mas não sou eu, vai ser ele que vai cuidar. E a outra é desmobilização. Essa sim, sair como todo. Porque cessou o motivo. Não tem mais que ter operação. Todas essas 3 são feitas de uma forma gradual, responsável e planejada. Não é de uma hora para outra. A operação acolhida está em Manaus. Porque o Estado, em 2019, pediu um apoio ao município de Manaus. O decreto não autoriza, mas autoriza o coordenador operacional a atuar. Uma resolução autoriza. Nós ordenamos a rodoviária, melhoramos e estamos passando a rodoviária, que é o posto de recepção e apoio, para o Estado. Devagar, tal, quando vai o Ministério Público, peraí, vocês vão sair porque eu quero isso. Então, devagar. Porque estamos tratando com pessoas. Então, independentemente, falando da desmobilização, da saída da operação acolhida, é que, em tese, as coisas estão normais. E o legado é aquilo. Um reconhecimento, Roraima conhecida, países e países, o mundo olhando para o estado de Roraima. A imprensa internacional vai toda para lá. Al Jazeera britânica, Al Jazeera argentina, não sabia que existia. E mostra uma pauta positiva. Washington Post e tudo que vocês imaginam. Tiveram lá e vão lá, fazem reportagens. Coreia do Sul, atualmente, foi lá fazer uma reportagem. Então, não sei se é primeiro-ministro, o presidente de Luxemburgo, eu até brinco, foi a Pacaraima, ele não sabia nem conseguir falar Pacaraima, era dificuldade, mas ajudou ali. Podem ver ali hospitais com apoio do Japão. Então, esse é o legado. Muitas ajudas internacionais. Como eu falei, o comitiva do Irã vai lá. Vai ver a operação, mas vai ter um tempo para falar com a secretária de Relações Internacionais do Estado, ou com o próprio governador e com o prefeito,
que eu posso te ajudar? As agências da ONU, a OIM, colocou unidades móveis de atendimento. O Unicef está ajudando a população, o Unicef e outras agências ajudando a população indígena brasileira. Não tem nada a ver com a operação, mas sofre os impactos, já está ali no terreno. E isso é legado. Pós-artesianos, fibra ótica em Pacaraima, não vai retirar. Não é improvisado. Coisa é fixa. Segundo idioma, não é que a gente tem que aprender o espanhol, não. Eles têm que aprender o português, mas é uma oportunidade. Eu falo isso porque eu introduzei uma família. Eu tenho uma venezuelana que trabalha lá em casa. A outra trabalha na casa da minha irmã. A menina já tá estudando e o outro é um sushi man que o restaurante quer largar de jeito nenhum. Trouxe 4, agora tem 14. Porque eles já vieram, reunificação familiar. Eu paguei os 3 primeiros meses de aluguel. Em Ceilândia, então, já mudaram, já são autossuficientes, são autônomos. E ela quer voltar para a casa dela. Não agora, mas quer. É a pátria, deixou para trás. Quer. Esse negócio de que não vai voltar. Tudo bem, viram um outro sistema, saíram um pouco do socialismo, muita coisa subsidiada. Né? Quando pagou o aluguel baratinho. Quando veio a conta de luz, tomou um susto. Mais caro que aluguel. Eu falei, aqui a luz e a água é cara. Então, estão aprendendo. Acredito que muitos vão voltar, sim. Muitos vão voltar. A gente mesmo, quando vai, vou passar um ano em Portugal, já tem a data de volta. Já sabe quando vai voltar. Esse pessoal não sabe ainda, mas eles querem, a maioria quer voltar. Tá, ok? Então, tem legado cultural, nossa política externa, nosso reconhecimento. Tá, ok? Tem que saber. Esse copo está meio cheio ou meio vazio? Tem que saber surfar na onda. Tá ok? Eu vou aproveitar aqui que tem 2 perguntas da internet. Eu acho que não temos mais nenhuma aqui do público presente. Uma você já respondeu, tá, Canaã? Que era da Maria Beatriz Martins. Gostaria de saber sobre o suposto fim da acolhida, visto que o contingente militar está diminuindo, estão contratando empresas. Você já abordou essa questão na reestruturação, né, e na pergunta que foi feita. Tudo bem. E aí deixa eu só colocar aqui a segunda, da Laura Amato, que é: gostaria de ouvir mais sobre as estratégias de acolhimento com a população indígena e seu processo de interiorização. Aí eu abro também para a professora Carolina, se tiver algum relato de chegada de indígenas aqui, também se quiser complementar, e com isso a gente encerra aí a rodada de debates, tá bom? Isso. Tá, qual que foi a primeira? Desculpa. Tá, contratação de mão de obra civil, de servidores civis. Muitas funções trabalhos realizados por militares, principalmente agora, controle de estoque, limpeza, controle de fluxo, guarda-volumes. Já está há 4 anos, está sendo contratado mão de obra, isso é muito bom para o local também, mão de obra, às vezes, maioria civil, né? Então, ultimamente foram 153 e aprenderam a fazer o trabalho, e os militares estão voltando para as unidades, para suas origens, fazendo o que eles têm que fazer. Isso não é desmobilização, isso é reestruturação com transição, responsável e gradual. Ok? Daqui a pouco eu posso pegar a comunicação social, praticamente são militares. Eu posso contratar uma empresa especializada de comunicação social com designer, jornalista, cinegrafista, fotógrafo e botar um coordenador que já sabe, conhece mais, etc. Não necessariamente preciso militar. Inteligência não tem jeito. Não dá para contratar a inteligência civil para cuidar. Porque tem um lado, tem que ter a vigilância. Tem um lado ruim da operação? Tem. Tem que estar de olho o tempo todo. Tráfico de criança, venda de bebê, tem que estar de olho o tempo todo. Por isso tem que funcionar a inteligência, integrada com todos os sistemas das agências, órgãos de segurança pública, etc.
Tá ok? Então, essa contratação mão de obra civil não é tirar a responsabilidade do órgão que está ali. É apenas passar de A para B. Né? É a mesma coisa você pegar... Eu uso 5 pessoas para vigiar essa sala. Eu só quero 2, porque eu vou botar a câmera aqui, aqui e ali. Tá ok? É uma reestruturação. Interiorização de indígenas. Bem, muitos indígenas que estão por aqui vieram por conta própria. E chegaram lá antes da operação. Tem uns que ficam lá perto de casa pedindo, e chegaram em 2017. A operação começou em 2018. Entraram para Pacaraima, foram de ônibus, vão andando para Boa Vista, depois de ônibus para Manaus, de Manaus subiram o rio para Porto Velho, desceram para Belém ou Santarém. Existem abrigos indígenas em Santarém, Belém e Manaus, que são apoiados direto pelo Ministério da Cidadania, indígenas, e são uaraus, que é a maioria dessa etnia. Porque os pemons são da fronteira, é outra etnia, querem trabalhar e são absorvidos por etnias semelhantes, que são os taurepangues brasileiros. Taurepang e pemão é a mesma coisa. Só que pemão é venezuelano, taurepang é brasileiro. Plantam, colhem, trabalham. Não, se afastar 30 quilômetros já é muito. Então, isso não tem problema. O problema são os uaraus. Se o uarau chegar lá no centro de coordenação e interiorização, com toda a documentação, olha, eu tenho um emprego, eu tenho um familiar lá em Foz do Iguaçu que tem condições de me receber, tal, ele vai certinho. Agora, pegar um grupo indígena como grupo e trazer para cá como grupo, isso nós não temos ainda condições de fazer. Um grupo não indígena, acho que nem pode, aí começa etnocídio e começa a bater. E também não temos ainda uma estrutura, não tem quem receba. Agora, você pegar um grupo de não indígenas, 30 pessoas, famílias, e trazer para um abrigo, aldeias infantis, lá no Recreio, no Rio de Janeiro, que já está estruturado, que as pessoas chegam lá, rapidamente já estão integradas, abrindo vaga para os outros, fazemos desde o início, que chama aquela institucional, abrigo. Então, se o indígena, como qualquer pessoa, não é por ser indígena, atende todos os requisitos, vaga de personalizado, reunião social, reunificação familiar, ele é interiorizado normalmente. Agora, pegar um grupo, colocar... Se nem lá em Roraima, tem 46% de terra indígena. Raposa Serra do Sol, que perde, cabe uns 3 estados europeus ali dentro. A gente não consegue ajustar. Estamos tentando com a FUNAI, estamos. Trazer ali, para ver junto com os parecidos, mas vocês querem plantar? Querem trabalhar? Né? A erva mate aqui no sul, a castanha do Pará no norte, a criação de camarão no nordeste, mas tem que ver se aceita, é complicado. A questão indígena é muito complicada. Para a gente tirar de um abrigo péssimo para levar para um abrigo ótimo, tem gente que não quis ficar lá. Aí vem OIT 169, não fez reunião com todo mundo, não sei o quê. É complicado, tá? Então, a questão indígena é delicada, mas não estamos de braços cruzados. Existe um grupo de discussão indígena. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Ministério da Cidadania trabalham diuturnamente em cima disso. Teve um workshop em Manaus, algum tempo atrás, para pegar as melhores práticas e muita coisa boa acontecendo. E o indígena, o aral, pessoal, é cultura, eles são pedintes. É normal para eles pedir, viviam assim. Quando a gente pega um aral, uma senhora indígena na rua com a criança, que ela está trabalhando, só não pode estar com a criança, não, mas ela está me acompanhando. Para fechar, esse indígena que está ali próximo de casa, eles ficam numa casa da Caritas, São Sebastião, aí vai lá para Águas Claras para pedir e depois volta. Aí um dia eu cheguei assim, pô, rapaz, de novo, você não está trabalhando, não? Não, estou trabalhando, pô. Trabalho de manhã. À tarde ele foi pedir. Acho que é normal. Então é cultura. A gente tem que trabalhar, cuidar, tá? E estamos trabalhando com estratégias para isso. Oi, Brento. Então, agora damos encerrado esse segundo dia, convidando a todos e todas para amanhã, quando teremos uma série de temáticos com
com palestrantes também de renome, trabalhando desde dinâmicas e ilícitos nas fronteiras, operações de fronteira, planejamento, coordenação, execução, até operação interagências, desafios e oportunidades, segurança de infraestruturas críticas, cibersegurança, e a palestra de encerramento com o professor Arie Kakovic. Tá bom? Agradeço a presença de todos, de todas, e vos espero amanhã. Muito obrigado. Reconhecido como um dos maiores institutos de pesquisa em fronteiras da América Latina, o IDESF é especializado no estudo das problemáticas e potencialidades das fronteiras. Com localização estratégica em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira com Argentina e Paraguai, atuando no desenvolvimento regional e do país, ano após ano, com pesquisas e estudos que abordam os impactos que o tema fronteira traz à economia, à segurança pública e à integração entre os países. Tornou-se referência sobre assuntos fronteiriços através da oferta de projetos e ações espalhados em todo o território nacional e no exterior, que visam a promoção de políticas públicas para alavancar o desenvolvimento. Desenvolve projetos em parcerias com instituições de ensino e com universidades na Europa e no Brasil. Através do oferecimento de cursos de pós-graduação, promove a integração entre os setores públicos e privados e a formação de profissionais preparados para solucionar as questões fronteiriças. O IDESF tem como objetivo expandir suas perspectivas de negócios para regiões de fronteiras no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Ultrapasse os limites do seu conhecimento e torne-se um líder na integração e gestão de fronteiras. Eu sou a usina hidrelétrica de Itaipu. Sou fruto da união de dois povos. E esse encontro poderoso gerou tanta energia que sou capaz de impulsionar boa parte do Brasil e quase todo o Paraguai. Eu ilumino, transformo, integro desenvolvimento e respeito ao meio ambiente, na proteção das matas ciliares, dos rios e das nascentes, na criação de refúgios biológicos e no cuidado com o futuro. Até hoje, sou a usina que mais produziu energia limpa e renovável no planeta e capturo uma imensa quantidade de CO2 da atmosfera, preservando a mata nativa e a biodiversidade com toda a força que eu puder gerar. Eu sou Itaipu binacional. Sou mais do que energia, sou desenvolvimento sustentável.